Vamos lá, o sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes conforme a figura. Então a gente tem aqui um comprimento 1, um mais curtinho, e um comprimento 2, um mais comprido. Considere F1 e V1 respectivamente como frequência fundamental e velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento, e F2 e V2 são essas mesmas grandezas, só que para a barra de maior comprimento. Então 1 vai ser para a barra menor, 2 para a barra maior. E aí a gente quer as relações entre frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação. Vamos conversar primeiro sobre as velocidades de propagação. O que acontece? Quando a gente está no mesmo meio, então supondo que a densidade desse meio é constante, as velocidades de propagação devem ser iguais. Então, dentro desses tubos, por exemplo, que a gente tem ar, as velocidades da propagação do som no ar vai ser a mesma, aproximadamente 340 metros por segundo. Então, V1 e V2 tem que ser o mesmo. Então, a gente já sabe que ou vai ser letra B ou vai ser letra D. E aí a gente vai ter que analisar os comprimentos do tubo para nós analisarmos os comprimentos de onda e as frequências. Então, aqui está uma representação do tubo, né, de como que seria aí no interior. E aí o que a gente tem? A gente tem a relação, né, de ondulatória em que a velocidade de propagação depende do comprimento de onda, usado lambda aqui, e da frequência. E aí eu escrevi duas vezes, né, porque é tubo 1 e tubo 2. Notem que eu não coloquei V1 e V2 aqui porque as velocidades são as mesmas. Então, o que acontece aí? Como a gente tem frequências fundamentais, né, a gente está falando da parte dos harmônicos, a onda, ela vai, na hora que ela for se propagar, né, que ela for preencher aqui o tubo, a gente vai ter que o comprimento de onda no tubo 2 vai ser maior devido ao tubo 2 ser mais comprido. E aí, como a gente tem as velocidades como constantes, para que esse número seja o mesmo, se o lambda 2 é maior, então a frequência ali dentro vai ter que ser menor. No tubo 1, se eu estou falando de comprimento de onda menor, essa frequência aqui vai ter que aumentar para poder compensar aqui, ó, e essas velocidades se manterem constantes. Então, eu diminuo de um lado, aumento do outro, para na hora que eu fizer o produto, manter constante. Então, se a gente comparar, a frequência no tubo 1 é maior que a frequência no tubo 2. Então, isso a gente vai ter a resposta letra D. A frequência do tubo 1 é maior que a frequência do tubo 2 e as velocidades são as mesmas. Essa questão, a figura foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. Então aqui embaixo eu tenho esse canhão, ele vai atirar, né? O tiro vai passar aqui pelo ponto B e vai atingir o outro canhãozinho ali. Então foi dado que as distâncias entre A e B vale 120 metros, a diferença de altura aqui foi considerada como 35 metros, né, entre os canhões, entre os dois pisos aqui. Tá, e aí foi dado que a gravidade nesse exercício vai usar como 10, foi dado o ângulo do lançamento do tiro desse canhão aqui da direita, 53 graus, e aí a questão já deu os valores de seno de 53, cosseno de 53, e está supondo que não tem forças dissipativas, porque quando a gente tem algum corpo se propagando pelo ar, a gente tem uma força de arrasto ali, né? A gente tem uma resistência, então esse exercício ele desprezou isso. E aí ele quer a menor velocidade, zero, né? A velocidade inicial, que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A. Então ele quer a menor velocidade possível. Por que menor velocidade possível? Porque se essa velocidade fosse muito grande, esse tiro poderia passar direto, e como é 53 graus, né, esse seria um ângulo certinho para o tiro passar, tangenciando o ponto P, igual o enunciado falou, e atingir aqui o A. Então vamos relembrar o que a gente já conhece de cinemática, né, para ajudar a nossa resolução. Uma dica pessoal para vocês no Enem é sempre assim: a gente precisa retirar os dados do problema. Então, que dados que foram dados? 53 graus de ângulo, gravidade 10, e foi dados os valores de seno e cosseno. Então, sempre é bom tirar os
dados, né, do problema, anotar num cantinho para ajudar a gente a lembrar. E aí as fórmulas. Quando a gente tem esse tipo de lançamento, né, que é um lançamento oblíquo, o que acontece? Na hora que esse tiro sair daqui, ele vai ir aqui ele vai ao mesmo tempo ele vai para cima e ele vai para a esquerda. E esses movimentos são independentes. Então, quando nessa parte que o tiro está indo para cima, nós temos a atuação da gravidade. Então, se a gravidade, que é uma aceleração, né, ela está atuando, isso significa que esse movimento não é um movimento de velocidade constante, é um movimento em que a velocidade varia. Quando a velocidade varia, isso significa que é um movimento que tem aceleração. Então, na vertical, a gente tem o que a gente chama de movimento uniformemente variado, que é o movimento em que a velocidade ela varia. Na horizontal, esse tiro é feito como a gente está desprezando, né, a resistência do ar, a velocidade ela é constante, então a gente consegue resolver com as equações de movimento retilíneo uniforme. Então, aqui tá, essas duas equações são as mesmas, só está isolado coisas diferentes aqui. Aqui está o isolado S na de baixo V, então a gente tem que espaço igual espaço inicial, mais velocidade vezes tempo. E aqui na de baixo já aparece a aceleração, né, uma equação de segundo grau, S igual a S0, espaço inicial, velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. A gente tem a equação da variação da velocidade, V igual a V0 mais AT, e por último aqui a equação do Torricelli. Então, para começar a resolver um exercício de física, sempre é bom assim, a gente levanta os dados, a gente escreve as fórmulas que tem a ver com esse problema, isso ajuda a gente a visualizar. E para exercícios que têm vetores, né, como exercícios de forças, velocidades, deslocamentos, também é interessante que a gente faça o desenho para ajudar a interpretar. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai fazer um plano cartesiano, x e y, vou desenhar ali o canhãozinho e vou fazer o vetor, né, de velocidade inicial V0. Esse vetor V0, ele vai fazer um ângulo, né, com o eixo x de 53 graus. E aí, como a gente vai ter movimentos independentes no eixo x e no eixo y, nós precisamos fazer o que a gente chama de decomposição de vetores. Então, essa velocidade inicial, a gente pode decompor elas em duas velocidades. A velocidade horizontal, que vai seguir o movimento retilíneo uniforme, e a velocidade vertical, que vai seguir o movimento uniformemente variado. E aí a gente olha que a gente tem um cateto adjacente, aqui embaixo vai ser o meu Vx, e um cateto oposto, né, ao ângulo θ, que vai ser o V0y. Às vezes, pessoal, a gente não consegue enxergar assim de primeira quem que é cateto oposto, quem que é cateto adjacente. Então, eu sempre faço com meus alunos isso. Eu faço o desenho das forças e eu pego esse vetor aqui, ó, esse vetorzinho, nesse caso o azul que sobrou, eu desloco ele e coloco ele aqui certinho, aqui, ó, na frente do ângulo. Os vetores, pessoal, se a gente não mudar o módulo, a direção e o sentido, ou seja, se eu pegar sempre a setinha e mexer ela, mas eu não mudar aqui a direção ou o tamanho dela, eu posso deslocar esse vetor sem mudar as características dele. Então, notem que fez um triângulo retângulo aqui, ó. Então, fica mais fácil da gente identificar. O vetor vermelho, ele está oposto aqui ao ângulo de 90 graus, então ele é a hipotenusa. Esse vetor azul, que é o V0y, ele está oposto ao ângulo θ, né? Ele está ao contrário, né? E o verde faz parte do θ, né? Ele é adjacente ao θ. Então fica mais fácil da gente identificar que azul é oposto e o verde é adjacente. Então, a partir disso, pelas relações trigonométricas, a gente sabe que cateto adjacente ele é relacionado à fórmula do cosseno, e cateto oposto, a fórmula do seno. Então, quem é o Vx na decomposição? Ele vai ser o V0, que é a nossa hipotenusa, vezes o cosseno. Quem é o V0y? Ele vai ser o V0 vezes o seno. Notem que, como o Vx aqui na horizontal é um movimento retilíneo uniforme, a velocidade não muda, então a velocidade inicial e a final vão ser iguais. Por isso que eu não chamei de V0x. Vocês poderiam chamar de V0x se vocês quisessem. Agora, a velocidade na vertical muda, devido à gravidade, né? Como a gravidade, o vetor gravidade está para baixo,
esse tiro, conforme ele sobe, ele vai desacelerando, né? Então ele vai perdendo velocidade. Então a gente esse V0Y, a velocidade ela muda, né? Conforme varia a altura. Então eu vou ter um V0 aqui na hora que atirar, mas na hora que chegar lá no canhão eu vou ter outra velocidade. Então vamos resolver, né, isso aí, uma conta para cada eixo. Em X a gente tem movimento retilíneo uniforme. Aplicando valores, o espaço final é 120, que é a distância entre os canhões. Eu vou considerar que o canhão esteja na origem, então o espaço inicial é 0. E aí, no lugar do Vx, eu vou escrever V0 cosseno de 53. Como o cosseno de 53 o exercício já deu que é 0,6, eu já escrevi aqui, ó, 0,6 V0. Passando o 0,6 que está multiplicando, eu passo dividindo, então eu vou ter que 200 é igual a V0 vezes T. V0 e T são duas incógnitas, né, que a gente não tem, a gente vai parar por aqui por enquanto. Vamos no Y. Então, está aqui a equação do movimento uniformemente variado. Vamos aplicar valores. Então, eu tenho que o espaço aqui na vertical entre os canhões é 35. O espaço inicial, novamente, eu vou considerar como 0. E aí, V0y é V0 seno de 53. Seno de 53, o enunciado deu que é 0,8. Então, fica 0,8 vezes V0 vezes T. A aceleração da gravidade, o exercício pediu para usar 10. E notem que eu coloquei menos, porque esse tiro, né, conforme ele está subindo, ele está desacelerando, ele sai com muita velocidade e vai desacelerando conforme ele vai subindo. Então, como ele desacelera, a aceleração é negativa, então a gente precisa trocar no lugar desse 10 aqui, né, a gente coloca um valor negativo para fazer aceleração negativa. Então, eu posso resolver aqui, esse V0t, a gente acabou de ver que ele é 200. Então, eu vou substituir ele aqui. No lugar do V0t, eu coloco 200. Então, eu já elimino, né, essa variável V0 aqui, que era uma incógnita, né, que a gente tinha. Aqui, 10 dividido por 2 ficou 5. Fazendo esse menos 5t, ele é negativo, eu passo para lá positivo. 35 é positivo, eu passo para cá negativo. 0,8 vezes 200 dá 160. 160 menos 35 dá 125. Esse 5 que estava multiplicando passou dividindo. E esse quadrado que está ali eu vou passar como raiz. Então, o nosso tempo é 5 segundos. Né? A gente está fazendo no Sistema Internacional de Medidas. Né? Tudo usado em metro e os tempos em segundos. Agora, eu posso pegar esse 5 e voltar nessa equação aqui, ó, de 200 igual a V0t, aplicar o 5 no lugar do t, e aí eu descubro o V0. Ou eu também posso aplicar nessa equação aqui, ó. Só que essa equação daqui de cima é um pouco mais complicada. Vamos fazer nessa aqui que está mais facinho. Então, 200 igual a V0t, passo o t aqui dividindo, né? T vale 5, então 200 dividido por 5 dá 40 metros por segundo. Então, a resposta é a letra C. Questão 99. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima que deveria atingir a região dos mananciais. Então, a gente tem a ilha de calor dentro da cidade. O que é uma ilha de calor? Na cidade, como a gente tem produtos, né, a gente tem construções, a gente tem materiais construtivos que eles absorvem mais calor do que as coisas que tem tipo na natureza. Então, o concreto, o asfalto, o tijolo, os telhados, eles absorvem mais calor do que as florestas, do que pastos, por exemplo. Isso faz com que dentro das cidades as temperaturas sejam maiores. Se as temperaturas são maiores dentro da cidade, significa que a cidade está fazendo um aquecimento da atmosfera e a atmosfera ali dentro da cidade ela tem uma tendência a subir. A gente aquece o ar expande, diminui a densidade e isso faz com que o ar ali na cidade suba. Esse movimento, né, a gente chama isso de convecção. Então, a brisa marítima ela é uma brisa úmida, ela está vindo do oceano e ela vai chegar então nesse local que é quente e vai subir. Na hora que ela sobe, na hora que ela chega nas altas altitudes, né,
ela vai diminuir a temperatura e vai condensar esse vapor de água que subiu quente. Então, nas altas altitudes, que são mais frias, ele vai condensar e vai chover. Então, isso faz com que a gente ocorra, né, mais chuvas ali nas cidades, dessa umidade que não era para cair ali na cidade, essa umidade era para cair fora da cidade. Então, no processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há dois mecanismos dominantes de transferência de calor. Então, ele tem entre o Sol e a ilha de calor, então é do Sol para a cidade, né? E entre a ilha de calor e a brisa marítima. Então, do Sol para a cidade, a gente tem a radiação eletromagnética chegando do Sol aqui no nosso planeta. Essa radiação, né, as ondas eletromagnéticas, elas vêm do Sol. Então, isso é um processo de irradiação. O Sol irradia radiação eletromagnética, ondas eletromagnéticas. E aí, quando chegar na cidade, a cidade ela aquece. Então, o exemplo mais comum, né, de convecção é o da panela, né? A gente tem um foguinho aqui, ele esquenta a parte de baixo do fluido aquece, ele expande, diminui a densidade. Então, como ele fica menos denso, ele sobe. O mais denso que estava lá em cima desce. Então, a gente tem transferência de massa devido à mudança de densidade. Então, na hora que a cidade esquenta essa brisa marítima que está úmida, ela sobe, condensa e acaba chovendo. Então, a gente tem aqui processo de irradiação do Sol para a cidade e processo de convecção da cidade com a brisa marítima. Então, a resposta desse exercício é letra A. No seu estudo sobre a queda de corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a observação direta da realidade baseada no senso comum. Então a gente precisa ficar esperto com o senso comum, que o senso comum às vezes engana a gente. Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos e um tentava convencer o outro de que tinha razão. Colega A. O corpo mais pesado cai mais rápido que um menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes. Pronto, está provado. Colega B. Eu não acho. Peguei uma folha de papel esticada e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação. Então, o que acontece? Se a gente pensar aqui no planeta, né, a gente tem a gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, todos os corpos estão sujeitos a essa gravidade. Só que em queda, se tiver a presença de ar, o ar ele atua sobre o corpo e isso causa um atrito e uma resistência. A gente vê isso principalmente, por exemplo, se a gente pensar num paraquedista, ele está caindo, mas ele cai devagar porque o atrito, né, com a resistência que o ar oferece para ele, faz ele cair devagar. Se não tivesse atmosfera, o planeta Terra, todos os corpos cairiam iguais, independente do tamanho, da densidade, do peso, todo mundo cairia igual se não tivesse atmosfera. Tem um experimento bem interessante que foi abandonado uma pena e um martelo na Lua, e na Lua não tem atmosfera, dá para ver que os dois chegam juntos. Então, o que atrapalha, né, os corpos não chegarem juntos é a resistência do ar. Então, letra B. Exercício de circuitos. É possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente utilizando materiais comuns de laboratório no lugar das tradicionais pilhas. Então, por reações químicas, a gente consegue ter diferença de potencial e usar isso, né, por exemplo, como uma pilha no lugar de uma bateria. A ilustração apresenta uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital. Então, a gente tem essas soluções que estão ligadas aqui entre si, e aí elas estão alimentando aqui um cronômetro. O cronômetro ele que vai consumir, né, a energia gerada. E aqui tem um voltímetro, um medidor de volts, de potencial elétrico, que vai medir o potencial gerado aí por essas soluções. Então, a gente pode observar aqui ó, que a gente tem o sulfato de zinco aqui, sulfato de cobre, e para fazer a ligação aqui entre as soluções, eu tenho papel umedecido com sulfato de sódio.
E aí, a dica que eu dou, né, para a gente desenhar esse circuito, né, é a gente tentar montar ele, desenhar ele praticamente no mesmo esquema aqui que foi dado nas soluções. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Na hora que a gente olhar os copos aqui, ó, a gente pode ver que, ó, eu tenho cobre ligado no zinco, zinco no cobre, cobre no zinco. Então, o cobre ele é conhecido, né, por ter muitos elétrons livres na eletrosfera dele. Então, a gente tem esse cobre negativo, zinco positivo, cobre negativo, zinco positivo. Então, a gente pode ver que está negativo ligado no positivo, positivo no negativo, negativo no positivo. E eles, pode ver ó, que todos eles estão ligados por um fio só, eles estão em série. Então, na hora que eu for ligar as baterias, né, vou fazer aqui negativo e positivo, esse é o símbolo de bateria para circuitos, e aí eu vou ligar eles igual o papel umedecido ali que está mostrando, né? Então tá ligando aqui bem nesse meio. Então, vamos pegar aqui para frente, ó. Sai dessa pontinha aqui, ó, dessa última solução, daqui saem dois fios. Para cima vem um para o cronômetro, para baixo vem um para o voltímetro. Então, vamos desenhar esses dois aí. Ó. Um fio vai para cima, o outro fio vai para baixo. Então, o que foi para baixo eu vou ligar no voltímetro. Então, eu faço uma bolinha com V dentro, esse é o símbolo de voltímetro. E para cima, eu vou ligar no cronômetro. Como o cronômetro ele vai consumir essa energia, a gente pode representar ele usando um resistor, que o resistor ele vai dissipar, né, a energia que vai chegar aqui pela corrente elétrica. E aí, o fio sai do cronômetro e conecta lá no final do sulfato de cobre e um sai do voltímetro e também liga lá no final. Então, vamos terminar de desenhar aqui. Ó. Sai do voltímetro, liga no final do sulfato de cobre e do resistor também. Se a gente olhar aqui ó, e comparar, a gente vê que o voltímetro, o resistor e a associação das baterias está todo mundo em paralelo. Então, a gente pode ver que o único né, que tem esse formato é o da letra B. Esse aqui de eletromagnetismo, né? Duas esferas carregadas com cargas iguais em módulo e sinais contrários. Estão ligadas por uma haste rígida isolante na forma de halteres. Então, a haste é isolante, então elas não trocam carga, as esferas. O sistema se movimenta sob a ação da gravidade numa região em que tem um campo magnético horizontal B, da esquerda para a direita. Então, a gente pode ver esse símbolo aqui, ó, esse xizinho, significa que a gente está olhando de cima para baixo. O vetor gravidade é um vetor que está entrando né, aqui na tela. Mas essa imagem aqui é uma imagem que a gente está usando de cima para baixo. A gente está olhando de cima para baixo. Certo? Então, essas cargas aqui, elas estão caindo, só que a gente está vendo como se fosse um mapa. A gente está olhando de cima. Então, as cargas estão entrando na tela. E aí a gente quer saber o que vai acontecer com essas cargas. O que acontece, pessoal? Vamos olhar aqui. Essa equação é a equação da força magnética. Quando a gente tem cargas em movimento, uma carga que tem uma velocidade v, e se ela estiver na presença de um campo magnético, ela vai sentir uma força vai atuar sobre ela. Então isso é muito útil em tecnologia, para a gente movimentar cargas e a gente aplicar cargas em locais que sejam de interesse nosso. Então, com essas relações aqui, né, a gente consegue movimentar a carga para o ponto que a gente quiser, basta que a carga esteja em movimento e que eu tenha um campo magnético. Então, pela equação eu tenho um produto vetorial de velocidade e campo magnético. E aí que tá, a gente para descobrir o sentido que essa força vai ter, tem dois métodos que são mais famosos. A gente tem um método que é o método da mão esquerda. Eu preciso colocar o indicador da mão esquerda no sentido do campo magnético, o dedo médio no sentido da velocidade, e aonde o dedão apontar é onde que vai estar a força. Então, se a gente tentar emular ali no nosso problema, primeiro ali para a carga positiva, vou pegar a mão esquerda, tá aqui minha mão esquerda, e aí ó, eu vou colocar o B no mesmo sentido ali do que tá, e aí a velocidade eu tenho que colocar para baixo, porque a carga está caindo, né, conforme a gravidade. Notem que o dedão é onde está a força magnética, está apontando, ó, o meu dedão aqui está apontando para mim. Então, se eu tiver
ali olhando, né, essa carga positiva tem que estar apontada para mim. Agora, o que acontece? Na carga negativa, a velocidade multiplica pela carga. Se essa carga for negativa, eu vou trocar o sinal de V. Então, se o campo magnético está para lá e o V estava para baixo porque a carga estava caindo, agora eu tenho que fazer o V para cima. Então, notem que meu dedão está apontado para frente, né? Saindo de mim. Então, inverte o sentido. Então, V para baixo, dedão para mim, força magnética apontada para mim, V para cima, dedão apontado para a tela. Outro método é o método da mão direita. A gente coloca o dedão aqui, o dedão na velocidade, os dedos que sobraram, os 4 dedos no campo magnético, e a gente vai dar um tapa para onde vai ser a força. Então, nesse caso, a velocidade está para baixo, né, está caindo na carga positiva. O B está para lá, acompanhando o campo magnético, eu dou um tapa para dentro. Notem que, da mesma forma que aquela hora o indicador apontou para mim, o tapa também está vindo aqui para a minha direção. Ó. Então, carga positiva, devido ao tapa, o tapa está voltado para mim, então a força magnética tem que estar apontada para mim. Se eu inverto o sinal da velocidade ali por causa da carga, dedão para cima, porque a velocidade está para cima, e agora o tapa está indo para a tela, indo para fora de mim. Né? Então, nesse caso, o sentido está oposto da carga positiva. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu desenhei uma pessoa que estaria olhando. No primeiro caso, a gente viu que a carga positiva apontou para a pessoa, né? No caso, apontou para mim aqui no vídeo. Então, setinha para mim. O negativo, a gente viu que apontou para fora, para longe de mim. Então, setinha para fora. Quem ficou nesse desenho aqui foi letra A. Analisando a ficha técnica de um automóvel popular, verificam-se algumas características em relação ao seu desempenho. Considerando o mesmo automóvel em duas versões, uma a álcool e a outra a gasolina, a gente tem esses dados aqui. E aí a gente quer, considerando desprezível a resistência do ar, qual a versão apresenta maior potência? Então, gasolina vai de 0 a 100 em 13 segundos, álcool vai de 0 a 100 em 12,9 segundos. Então, álcool vai de 0 a 100 em menos tempo. Ó, relações de consumo de energia, potência e trabalho e etc. O que a gente tem? Potência, pessoal, é o trabalho realizado, é a energia gasta no intervalo de tempo. Quanto mais energia você gasta no intervalo de tempo, mais potência você tem. Ou, quando você faz o mesmo trabalho em menos tempo, mais potente você é. Se você faz com mais tempo, mais demorado, menos potente você é. Então, se eu trocar ali, ó, potência, trabalho no tempo. Esse W é de potência e o ΔT é o intervalo de tempo. O trabalho também, pessoal, quando a gente realiza o trabalho, a gente pode variar a energia cinética de um corpo. Então, o trabalho ele tem a função de aumentar ou diminuir a velocidade do corpo, alterando assim a energia cinética. Então, a energia cinética é comum a gente usar a letra K. Então, essa variação, ΔK, é mv² sobre 2, que é o final, menos mv0 ao quadrado sobre 2, que é o inicial. Então, a variação da energia cinética aí, nos dois casos, é de 0 a 100. Então, V0 seria 0, V final seria 100. Como a variação de velocidade nos dois casos é a mesma, o ΔK é o mesmo, logo o trabalho é o mesmo. Então, nos dois casos aí que a gente está analisando, esse W é igual. Então, o que muda? O tempo. A gasolina eu tenho um tempo maior e no álcool eu tenho um tempo menor. Então, se no álcool eu tenho um tempo menor, significa que a potência dele é maior. Então, a resposta correta seria a letra C. Como a versão a álcool apresenta maior taxa de variação de energia cinética, esta é a que desenvolve maior potência. O que seria a maior taxa de variação de energia cinética? Como a gente tem aqui o trabalho é a variação da energia cinética, e quando a gente fala taxa, a gente está analisando alguma coisa em relação ao tempo, né? Como o tempo é menor, essa taxa de variação de energia cinética aqui é da versão a álcool por causa do tempo menor. Por isso que ficou letra C. Cientistas da Universidade de New South Wales, na Austrália, demonstraram em 2012 que a lei de Ohm
é válida mesmo para fios finíssimos, cuja área da seção reta compreende alguns poucos átomos. Então aqui a gente tem uma tabela com 4 fios, 4 áreas, 4 comprimentos, com resistências desconhecidas. E a gente quer saber, que a gente quer classificar, né, em ordem crescente, da menor resistência para a maior resistência. Se a gente conhecer a segunda lei de Ohm, ela fala assim, que resistência ela depende da resistividade do material ρ. Essa resistividade ela é uma propriedade que depende do material. E A é a área. Então, nesse caso, todos os fios são feitos do mesmo material. Então, o enunciado aqui falou que resistividade é constante. Então, vamos escrever as equações, uma para cada caso. Então, para o R1, que é o fio 1, né, eu tenho 312 de comprimento, dividido por 9 de área. Se eu divido 312 por 9, dá 34,67 aproximadamente. Para o 2, eu vou ter 47 aqui, ó, 47 dividido por 4, isso dá 11,75. No 3, eu vou ter 54 por 2, isso dá 27. E no 4, eu vou ter 106 por 1, isso vai dar 106. Então, se a gente for classificar, né, o R4 é o maior, 106, o R1 é o segundo maior, o R3 é o terceiro maior e o R2 é o menor. Então, a gente ficaria com essa relação aqui, né, se a gente classificar. Então, isso aí daria a letra C. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente, e com isso há economia de gás. A taxa de condução do calor depende da condutividade de cada material. Então, a condutividade térmica de um material significa que quanto maior essa condutividade, mais calor, né, é passado ali num intervalo de tempo. Então, condutividade maior conduz melhor calor, condutividade menor conduz pior o calor. Depende da área, depende da diferença de temperatura e da espessura do material, sendo dada pela, né, então isso aqui é uma taxa, né, de transferência de calor. Então isso aqui é por segundo, que daria watt. Joule dividido por segundo é watt, né, seria tipo uma unidade de potência. A área T dividido por D de temperatura. Equivalente, e essa condutividade ela é proporcional a larguras. Então a gente tem esse D1 sobre K1, D2 sobre K2, que a gente vai fazer como se fosse uma proporção aqui, como se fosse uma média ponderada de relação de condutividade com largura. Então, montando aqui, ó, tá as duas equações que a gente já viu. Então, vamos lá. Ferro. No lugar do K, aqui, ó, vou colocar o K do ferro, foi dado enunciado. Alumínio. O do alumínio foi dado, coloquei 20. E aí, por último, cobre e aço. O cobre tem 40 e o aço tem 5. Então, na hora da gente substituir aqui, né, D1 e D2, ó, a gente colocou 2 vezes 40 e 2 vezes 5. Por que 2? Para onde apareceu esse 2? Como agora é metade, metade, né, a distância, né, então eu peguei o D e dividi por 2. Então, aqui é D sobre 2, é a distância 1. D sobre 2 é a distância 2. A gente poderia ter escrito 0,5 também. Então, a gente pode melhorar essa conta. 2 vezes 40 aqui dá 80, 2 vezes 5 dá 10. Essa fração de 80 e 10 eu posso tirar o mínimo, né? Entre 80 e 10 é 80, e trabalhar essas frações. Eu divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Por isso que fica D mais 8D. Então, fica 9D aqui, sobre 80. Aqui eu tenho uma fração dividido por uma fração. Então, eu posso multiplicar pelo inverso. Então, eu posso escrever esse 9 sobre 80 como 80 sobre 9, e isso daria 8,89. Então, se a gente destacar aí os valores das condutividades que ficaram, né, eu vou ter a maior condutividade sendo 20, a segunda maior 8,89 e a menor condutividade 8. Então, a nossa resposta vai ficar exatamente igual está ali, ó. Da mais econômica para menos. Alumínio com condutividade maior, cobre e aço em segundo e ferro em terceiro. Considere a tirinha
na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens. Então a gente tem esse menininho aqui, ele está descendo, ele está falando assim, ó, tá quente hoje, né? E o tigre fala, é mesmo, mas o que incomoda mesmo é a umidade. Aí ele pergunta, você não gosta de umidade? Não mesmo. Então salta correndo, porque eles iam cair no rio aqui. Então, o tigre, ele quis dizer que ele não gosta de umidade nos dias quentes, porque a umidade, ela, se for de forma excessiva, ela pode atrapalhar uma relação importante do nosso corpo, que é o suor. A gente sua, pessoal, porque o suor, na hora que ele está no nosso corpo, quando ele evapora, ele leva calor da nossa pele e isso causa uma forma de refrescar. Então, o que acontece? Quando a gente está suando, se tem pouca umidade no ar, o vapor de água que está aqui, ele faz pouca pressão nessa água líquida para ela evaporar. Então, é mais fácil, se tiver pouco vapor de água, por uma gotinha aqui virar vapor. Só que o problema é que quando está muito úmido, a gente tem mais água na atmosfera. Então, é mais difícil para mais vapor mais água líquida virar vapor. Então, eu aumento essa pressão aqui, ó, desse vapor de água, ela aumenta e dificulta a mudança de fase. Então, esse que é o problema. Quando está muito úmido, é mais difícil evaporar o suor, então você acaba não se refrescando muito. Então, devido a isso, a resposta é letra B. O suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo, por isso que atrapalha, né, você se refrescar quando o dia está muito úmido. Mais um exercício de circuitos. Um garoto precisa montar um circuito que acenda 3 lâmpadas de cores diferentes, uma de cada vez. Aí ele tem lâmpadas, fios, baterias e tem 2 interruptores, conforme está desenhado. E aí, como ilustrado, com seu símbolo de 3 pontos. Quando esse interruptor fecha AB, ele abre BC e vice-versa. Então, ó, na hora que eu abaixo o A, ele levanta o C. Na hora que eu abaixo o C, ele levanta o A. A gente tem 2 desses. E aí a gente quer saber quais desses circuitos aqui é o correto. Então, acho que uma dica desse aqui era justamente ir tentando, né, testando e ligando aí para ver como que eles ligavam e ver um jeito de sempre acender uma lâmpada de cada vez. Para ficar mais fácil aqui na animação, eu já vou destacar a resposta correta e aí a gente vai explorar ela melhor. Então, a resposta correta é essa aqui, da letra D. E aí vamos ver todas as combinações ali para ver se realmente acende um de cada vez. Então o que eu vou fazer? Vou ligar ali o interruptor BC, então eu abaixei aqui, né, entre B e C, igual aqui da imagem, então o A ficou aberto, e vou fazer a primeira combinação, que vou ligar AB. Se eu ligo o primeiro interruptor AB, a parte C fica aberta, então não vem corrente para essa segunda parte, e eu fecho um circuitinho, ó, só aqui no comecinho. Então, se eu ligar AB e depois BC do segundo, né, ligo só o verde. Vamos ver a seguinte situação. Eu vou manter o BC ligado do segundo e vou ligar o BC do primeiro. Então, notem que a corrente vai vir aqui, ó, BC, BC, vai passar então só no azul. Está aberto para ir para o verde, está aberto para ir no vermelho. Então, azul acende. Terceira situação, eu vou manter o BC, que está alimentando aqui esse ponto, e agora, em vez de ligar BC, eu vou ligar AB. Então, na hora que a corrente vir aqui, ela vai vir aqui e vai alimentar só o vermelho. Notem que para verde está aberto e para azul também, então acendo só vermelho. Então, por isso que essa é a letra D, a resposta desse, era o único jeito que tinha de acender uma lâmpada de cada vez. Carros elétricos estão cada vez mais baratos. No entanto, os órgãos governamentais e a indústria se preocupam com o tempo de recarga das baterias, que é muito mais lento quando comparado ao tempo gasto para encher o tanque de combustível. Portanto, os usuários de transporte individual precisam se conscientizar dos ganhos ambientais dessa mudança e planejar com antecedência seus percursos, pensando em pausas necessárias para recargas. Então, o carro elétrico ainda é uma tecnologia que está em desenvolvimento, ainda demora um pouco para carregar o carro,
E aí vamos ver aqui as características, né? Então, após realizar um percurso de 110 quilômetros, um motorista pretende recarregar as baterias do seu carro. E aí, ó, ele tem um desempenho de 5 quilômetros para cada quilowatt-hora. Esse é o desempenho médio do carro dele. Usando um carregador ideal, carregadores ideais a gente despreza a resistência interna dele e a perda de energia por aquecimento. Então ele tem essa tensão aqui de 220 volts e é percorrido por uma corrente de 20 ampere. Aí ele quer saber quantas horas são necessárias para recarregar a energia utilizada nesse percurso. Vamos equacionar. Então a gente já viu na revisão de hoje, né, que potência é energia pelo tempo. Então, tempo é energia dividido por potência, certo? Pego o tempo, passo para lá, passo a potência dividindo. Eu tenho essa relação aqui. Então, como a gente quer saber quantas horas, já tem uma equação aqui. Se eu descubro a energia e a potência, eu calculo esse tempo. Então, se eu pegar então a potência elétrica, né, esse pote aqui, a gente tem que a corrente vezes o potencial elétrico me dá a potência medida em watt. Então, essa é uma outra relação de potência para quando a gente tem corrente elétrica e potencial elétrico. Substituindo, eu tenho 20 ampere vezes 220 volts, dá 4.400 watts. Então, a potência a gente já tem. A gente precisa achar agora a energia que vai ser consumida. De acordo com o enunciado, né, ele falou assim que o desempenho é 5 km dividido por kWh, que é energia. Então, espaço, que é o quilômetro, energia, que é o quilowatt-hora. Como assim quilowatt-hora é energia, né? Se a gente pegar aqui, ó, quilowatt-hora, quilo significa 1000. Watt é potência e hora é tempo. Então, eu estou multiplicando potência vezes tempo. Se a gente olhar a relação matemática que está aqui, ó, das fórmulas que a gente escreveu, ó, potência vezes tempo é energia. Então, quilowatt-hora é uma medida de energia também. Então, eu vou substituir. Eu vou passar o energia para lá, desempenho passo dividindo, e eu vou pegar o espaço e dividir por desempenho. O espaço dado no enunciado é 110 km e o enunciado é 5 km por kWh. Se eu dividir isso, significa que vai dar 22 kWh de energia para andar 110 km com esse desempenho de 5. Então agora eu consigo vir aqui, ó, nessa equação, tem a energia e tem a potência, agora eu consigo resolver. Então eu tenho 22 kWh e 4.400 watts. Esse quilo, pessoal, ele vale 1000, né? Quilo é 1000. Então 22 vezes 1000 watt-hora. Aqui embaixo 4.400 watts. Então eu vou ter em cima aqui, ó, 22 vezes 1000 vai dar 22.000, embaixo 4.400. Watt em cima, watt embaixo, eu posso simplificar, vai sobrar só a hora, né? Que a resposta foi pedida em hora. Na hora que eu dividir isso aí, vai dar 5 horas. Então, nossa resposta é letra D. O eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade de sinal elétrico advindo do coração. Então, a gente tem a imagem que apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal, aqui V, medida em milivolts, em função do tempo. Então, a diferença aqui entre os picos, né, são os batimentos cardíacos. E aí foi dado na escala que cada quadradinho vale 0,2. A gente quer quantos batimentos a gente tem por... Então, dando um zoom aqui no batimento, a gente conta que tem 5 quadradinhos de 0,2. Então, 5 quadradinhos vezes 0,2, né? Cada 0,2 segundos aqui, vai dar 1 segundo por batimento. Se eu quero 60 segundos, que é 1 minuto, eu vou ter, então, 60 segundos. O alcoolômetro de Gay-Lussac é um instrumento destinado a medir o teor de álcool em porcentagem de volume, V por V, de soluções de água e álcool na faixa de 0 grau a 100 graus, com divisões de 0,1. A concepção do alcoolômetro se baseia no princípio de flutuabilidade de Arquimedes, semelhante ao funcionamento de um densímetro. Então, o princípio de funcionamento são relações entre volumes aí, entre água e entre álcool. E aí é que tá. Tudo isso aqui foi feito a 20 graus Celsius. E aí, esses fluidos, eles são sensíveis à temperatura. Então, quando a gente aplica
calor, né, quando esquenta, quando aumenta a temperatura, a gente tem o processo de dilatação. Então, se esquentar, ele dilata, ele aumenta o volume, e se esfriar, ele diminui. Então, ele pergunta aqui, ó, é necessária a correção da medida do instrumento, pois um aumento de temperatura promove o quê? Aumento de temperatura promove dilatação térmica. Então, a resposta é letra C.